Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou aqui batendo um papo com o Dr. Giliardi Rocha, advogado especialista em direito processual, também direito empresarial, advogado de 5 indiciados nesta Operação G7. Dr. Giliardi, no bloco anterior eu lhe questionei se essa crise institucional criada entre alguns poderes do Estado e da República aqui no Acre, se isso acaba por dificultar ainda mais a vida de seus clientes. Na verdade, o que havia de dificultar já dificultou, que foi esse processo, a gente perder mais tempo, que poder-se-ia ter definido alguma coisa ontem, e agora estamos aguardando uma definição do Supremo Tribunal Federal. A maior dificuldade que pôde acontecer é essa, foi o que já aconteceu. Agora nós estamos bastante otimistas de que lá no Supremo Tribunal Federal nós vamos ter um julgamento reto, legal, e se for dessa maneira, com certeza o Supremo vai julgar por esses pedidos de revogação de prisão com bastante celeridade, porque não há motivo cautelar para que essas pessoas estejam presas, para nenhum deles. E eu aqui não estou nem entrando em mérito de crime, que se a gente for entrar também a gente vai ver que não há muito, não. Olha, eu estou lendo aqui a nota da OAB, uma nota de repúdio divulgada hoje, está no site da OAB, que diz o seguinte: o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Acre, instância máxima da instituição, após discussão acerca dos fatos ocorridos na sessão do Tribunal Jurisdicional Pleno do Tribunal de Justiça do Acre, ocorrida, no caso, ontem, deliberou pela edição da presente nota de repúdio nos seguintes termos. Primeiro, a OAB Acre foi alçada, a OAB do Brasil, perdão, foi alçada pela Constituição Federal de 1988, tarará. Imbuída desses propósitos, a OAB Acre manifesta o seu veemente repúdio aos fatos ocorridos na sessão do TJ, do Pleno, na qual seriam apreciados os recursos oriundos dos pedidos de revogação das prisões preventivas dos indiciados na Operação G7. Não admitiremos que o Poder Judiciário acreano se vergue à egolatria e à disputa pelo poder, que fizeram com que alguns de seus membros abandonassem seu papel de magistrados para transformarem-se em verdadeiros gladiadores. A nota pesada da OAB. Mas foi o que nós vimos ontem. E passou na televisão, está nas mídias, está em todo lugar. Nosso telejornal mostrou. Não temos o que esconder. Na verdade, eu sou conselheiro efetivo da Ordem dos Advogados, aqui da seção Acre, estava na plenária de ontem, onde nós decidimos por esta nota, e foi o que nós vimos. Essa crise institucional que você falou, eu penso que já é ali nós vimos a ponta do iceberg, talvez, porque foi como se fosse um estopim, uma explosão, uma coisa que não tinha mais como conter, mas o que nós vimos lá foi isso mesmo, um desembargador falando, o outro lhe caçava a palavra. O outro desembargador começava, membro do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, procurador de Justiça, estava lá como custos legis, e no futuro será o autor da estação penal, se ela vier a ser proposta, não estou aqui dizendo que não venha a ser, teve a sua palavra caçada. Daí até porque vocês bem mostraram o que eles fizeram lá em repúdio àquela situação toda. Teve determinado momento o procurador de justiça se levantou, tirou a toga, estava se retirando, assim como também o desembargador da Longuine, porque não estava se permitindo falar. Ora, se não é permitido falar, o que é um colegiado? Se eu não posso chegar, nós dois fazemos parte de um conselho, nós não podemos discutir a respeito de determinado assunto, para que serve o colegiado? Se levantou a suspeição também do desembargador Pedro Ranzi por uma conversa que ele teria tido com o senador Jorge Viana a respeito do caso. Se ventilou isso, até monitorado pela Polícia Federal, como foi lido pela desembargadora Denise. O que o senhor pensa disso? Qual a sua opinião jurídica disso? Eu penso que não tem problema nenhum um senador da República falar com um membro do Tribunal de Justiça que até algum tempo atrás foi presidente, hoje é corregedor. Mas se questiona o motivo dessa conversa. Mas aí, o motivo da conversa, eles estão sob... Ser Operação G7, eles estão sob alguma fiscalização, primeiro por aí. O senador da República e o desembargador estão sob algum tipo de investigação que as conversas deles tenham que ser monitoradas. E depois, nós vivemos num estado pequeno, você sabe disso, nós temos aqui 2 voos diários, se eu não me engano. Todo mundo se encontra nos voos. Eu nunca viajei para Brasília para não encontrar algum conhecido. Nunca viajei, fiz esse trecho Brasília-Rio Branco, e olha que como advogado a gente tem muito que ir ao Supremo, ao STJ, ao TRF. Encontra bastante gente, sempre a gente encontra um conhecido e vai conversar, ou seja, não vai poder mais conversar porque há uma crise instaurada. Eu acho que é um pouco de exagero. Então, está-se, desde o princípio, a impressão que se dá
é que houve uma tentativa de se forçar que o Tribunal de Justiça do Acre não apreciasse. Agora, por que o Ministério Público Estadual passou ao largo dessa investigação? Boa pergunta. Eu gostaria de Eu saber não também. entendo até o momento. Nem o Ministério Público sabe. Será que se suspeita da idoneidade do Aí Ministério que se Público coloca, acreano? então, as claras. Alan, para você ter ideia, ontem, antes de ontem, para ser mais sincero, para ser mais exato, eu consegui ter acesso ao tal do inquérito. As 4.000 ao páginas. tal do inquérito. E eu vou te dizer como eu consegui. Através de um determinado blog que conseguiu ele antes de qualquer advogado. Conseguiu antes de qualquer advogado. Ou seja, o advogado não conseguiu ter acesso antes da imprensa. É uma coisa inacreditável. Ou seja, a gente não pode fazer uma devida defesa. Eu fico imaginando se cidadãos que têm condição de contratar um advogado estão passando, pelo que essas pessoas estão passando, por esta violência de estarem presos sem nenhum motivo que resguarde essa prisão. Imagina uma pessoa que não tem condição. Imagina o pobre coitado que às vezes não consegue sequer ser atendido pela nossa Defensoria Pública, que não tem condição, às vezes, de atender todo mundo. Imagina. Se a gente vive num Estado democrático de direito, não num Estado de arbitrariedade, num Estado onde se faz o que se quer, no afã de se fazer justiça, de se punir. O senhor chegou a ver também as provas materiais, as provas documentais deste Algumas, inquérito? algumas que deu tempo de olhar, nesse pouco tempo, 2 dias, sim. Já havia visto da representação pela prisão, que menciona muitas coisas, ligações telefônicas. Levantou-se muito a questão das provas serem meramente provas de escutas telefônicas, mas nós tivemos aqui o cuidado de convidar e receber em nosso programa o delegado da Polícia Federal, que participou das investigações, doutor Maurício Moscardi, e ele reiterou aqui no programa o seguinte: Alan, nós temos as provas documentais, serão apresentadas devidamente no inquérito. E existem essas provas documentais e os advogados agora têm acesso a elas. Agora nós vamos analisar. E agora serão analisadas essas provas. Mas nós temos, já que vamos falar então dessa questão do crime, né? Do crime em si, a Polícia Federal afirma que há um cartel, que havia um cartel que foi desmantelado por essa operação. Fruto de uma palavra de um determinado indiciado. Ele mesmo disse, olha esse G7 que existe aí. Isso pode querer dizer qualquer coisa, né? Mas vamos lá. Se falarmos de cartel, o cartel ele é um crime que ele é tipificado numa lei especial, 8.137, se não me engano, e que ele tem um modus operandi, tem um tipo penal. Qual é o tipo penal? É dominar um mercado através da combinação de preços, seleção de mercado e exclusão da concorrência, domínio da concorrência. Isso é um cartel. E eles colocam que o cartel estaria presente nas obras da Cidade do Povo. Ora, é preciso que a população entenda que as obras da Cidade do Povo não são obras públicas. São obras de uma lei especial, específica, que criou do programa Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal de 2009, que já tem algumas obras aqui do estado do Acre nisso, é o Minha Casa Minha Vida 1 e Minha Casa Minha Vida 2, que é a Cidade do Povo. A Cidade do Povo mais se assemelha a uma parceria público-privada, onde o governo do estado entrou com uma área, doou o terreno e realiza as obras de infraestrutura. Exatamente. E as construtoras que estão habilitadas, que possuem GERIC, que foram habilitadas pela Caixa Econômica Federal, nós não estamos falando aqui de seleção de empresas via licitação pelo governo. Foi um chamamento. Chamamento. Eu entrevistei ainda há pouco o secretário adjunto de obras do estado, o arquiteto Leonardo Neder, que nos falou exatamente desse critério, que está sendo questionado pelo TCU. O TCU embargou as obras das casas da Cidade do Povo com fulcro neste questionamento do tipo de chamamento realizado pela Caixa. E aí? O chamamento foi público. Alan, nós temos o que se questiona, só para concluir a questão do não existir cartel. Olha só, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um preço fixado por lei. Então, no Minha Casa Minha Vida 2, as casas teriam que ter lá, custar 60 mil reais. Se fizesse por 59 mil reais, não é aprovado. Se fizer por 61, também não é aprovado. Tem que ser 60. Então, como que as empresas iam se unir para fixar um preço, se o preço já está fixado? Questão de selecionar público. O público do Minha Casa Minha Vida também é selecionado por lei. A lei que fala que o público-alvo que vai comprar, que vai ter direito, vai adquirir aquelas casas, é a pessoa que ganha até R$1.260 reais, perdão. Então, como que eles vão selecionar um público que a lei já seleciona? Mas aí não entra a questão daquela escuta, daquele trecho em que um dos empresários diz, olha, vamos diminuir meio metro aí na casa, a gente consegue um lucro de 700, 800 mil reais.
Aquilo ali não é crime, não, doutor Giliardi? Veja bem, aquilo ali, eles estavam ventilando uma modificação de projeto que não mexeria no custo da obra de uma maneira de economizar mais e, como todo empresário, Mas de se ter mais economizar, resultado. a obra não Mas ficaria isso daí, mal feita? Aí é que tá. Quem é que avalia isso? A Caixa. E ela não aprovou. Então, assim, a gente pensou, vamos ver se dá para fazer. A gente achou, na verdade, era telha, uma questão de uma telha, que fique claro, não era diminuição da casa, era uma questão de uma telha mais barata. A Caixa não aprovou essa alteração do projeto. Porque ela fiscaliza, pronto, não se faz. E esse embargo do TCU? Esse embargo do TCU nós tomamos conhecimento hoje, alguns clientes já nos telefonaram hoje, durante o dia, e que haviam recebido, nós vamos nos inteirar ainda em que eles estão baseando para querer embargar, até porque, pelo que eu soube do cliente que me falou, não determina um prazo. Desse chamamento da Caixa. O chamamento... Desse modelo que dispensa a licitação, que é o chamamento das empresas. Aí ele tem que questionar até a lei, então. Porque o edital de chamamento público, na verdade, foi assim, quem publicou o edital foi o Estado. Ó, quero lançar um programa, Minha Casa Minha Vida 2, numa determinada área, e habilite-se empresas que possuem, conforme a habilitação da Caixa Econômica. Empresas que já foram avaliadas pela Caixa Econômica e já possuem o GERIC, que a gente chama. Empresas de fora, aí pergunta, por que não deixa a empresa de fora? A partir do momento que está se publicando, é público, todo mundo vê. Por que não vem empresa de fora? Nós estamos tendo obra nesse país inteiro. Tem muito, 10 da Copa do Mundo, 10 mil casas populares é muita coisa para o Acre. Mas tem muita cidade, 10 mil casas, talvez tenha num bairro de São Paulo, tem muita empresa aí trabalhando, e elas vão querer vir fazer obra aqui no Acre, onde é mais caro, onde a logística é mais difícil, sem entendeu? dúvida. Doutor Giliardi, quais são os próximos passos jurídicos que o senhor deve adotar e seu escritório neste caso? Então, neste caso, nós já ingressamos com pedido de revogação das prisões preventivas, com os mesmos argumentos que já havíamos colocado para a desembargadora Denise, agora com muito mais argumentos por conta de excesso de prazo de prisão, porque o inquérito terminou muito depois de 10 dias que os nossos clientes já estavam presos preventivamente, não haver motivo do 312 para a prisão preventiva, outros argumentos mais, a questão do tumulto que se criou nesse processo, e vamos aguardar. Já está lá, os pedidos já estão lá com o ministro Fux, que deverá analisá-lo nas próximas horas. Quem sabe até amanhã a gente já tem alguma novidade. E a partir disso é que nós vamos saber o que faremos. Vamos tomar outras medidas, né? Gente, eu conversei aqui com o doutor Giliardi Rocha, ele é advogado, especialista em direito processual e direito administrativo, e é também advogado de 5 indiciados que hoje se encontram presos nesse caso da Operação G7. Doutor Giliardi, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Boa noite. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.